Olá, eu sou Miguel Andrade, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Dolce Video! E hoje, antes da gente prosseguir, né, explicando que o Marcolino não tá aqui porque teve um probleminha de saúde essa semana, mas já tá tudo bem, tá tudo ok, ele tá medicado, foi dormir mais cedo e ele está, muito bem representado pelo Peter. Não é Peter? Fala a guitarra pra gente do papai aqui, Tá muito bem representado pelo Peter. E assim que ele estiver à vontade para voltar a gravar, né, a gente vai voltar a fazer os garimpos, os passeios e tal. Então já se inscreve aí como incentivo, né? E deixa aquele like ali embaixo para mais vídeos como este, beleza? Bom, vocês viram, né, que num dos garimpos mais recentes a gente conseguiu encontrar esse Silvio Santos e suas colegas de trabalho, né, que nada mais é que a trilha sonora do programa Silvio Santos, né, dos anos 70. Lá, 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 lá. Né? Incluindo a marchinha Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá, né? A polêmica Silvio Santos vem aí, Silvio Santos chegou e é hora de brincar. Então, gente, pode ser que algumas pessoas não entendam, né? Ou colecionam apenas discos pela seriedade do disco e tal, mas acho que a gente está em 2024 e há muitas outras formas de a gente ouvir a nossa música favorita, né? E por que não também usar a coleção de discos para juntar essas pérolas, né? Eu juntei algumas, tô aqui com algumas em mãos, né? Que algumas da nossa coleção, eu não sei se são as mais curiosas, bizarras ou sei lá, né? São discos que não são para todo mundo, mas eu gosto muito de tê-los na coleção. Eu tenho um certo orgulho de ter conquistado esses discos na coleção. Tem grandes músicas, grandes discos relevantes da música popular brasileira. Talvez eu não tenha nada disso, tá? Não é isso, gente. Eu selecionei apenas alguns. Por exemplo, né, a teledramaturgia e a indústria fonográfica no Brasil sempre caminharam muito bem lado a lado durante décadas, né? Porém, a mesma coisa não aconteceu com a indústria do cinema, quer dizer, a indústria do cinema, né? E a indústria dos discos. Trilhas sonoras de filme nacional são sempre muito raros e ou peculiares, né? Muito difíceis de achar. E quando rola, é sempre uma tiragem mínima, mais para promover o filme ali enquanto o filme é lançado, né? E desaparecem. Então, me enche de orgulho essa trilha sonora de Eu, do Walter Hugo Cury, né, com o nosso amigo Tarcísio Meira, né, o galã Tarcísio Meira, né, e as lindezas Bia Seidel, Monique Lafon, Nicole Puzzi, Sônia Clara e grande elenco, né. Então é chiquérrimo, né, inclusive não poderia faltar, né, o clássico My Heart Belongs to Daddy. Você já reparou que essas empregadas tratam a gente diferente delas? Não liga. Bem legal, né? Tem uma trilha do Walter, do Cury, né? E logo a trilha de Eu. Bom, um dos grandes glamours, né, dos anos 50, 60, era poder andar de avião de Varig. Então, esse disco aqui, Samba 707, foi quando a Varig ela começou a trabalhar com os Boeings, né, em 1960. Então ela contratou o maestro Simonetti, né, e eles produziram juntos esse disco, junto com a orquestra RGE, e é exatamente o que você pensa, aquele tipo de jazz, aquele tipo de samba meio jazz, né, bem coisa para gringo ouvir, não é? E é uma graça, né? Bom, o maestro Simonetti, o que falar sobre ele? O maestro Simonetti é aquela prova de que, sabe aquele papo de que quanto custa entrar para a história, que é moda falar ultimamente, né? Se você participar de um reality e tiver que você entra para a história, gente, no Brasil, olha, por exemplo, quantas pessoas conhecem hoje em dia o maestro Simonetti? E ele era uma celebridade, uma das primeiras celebridades da TV brasileira. Ele era muito famoso no Brasil, né? O italiano Simonetti, né? E hoje em dia poucos lembram dele, né? Lembram até mais do filho dele, o Claudio Simonetti, né? Que é músico, e nos anos 70 ele era um
dos donos do Ghibli, não é? Que fez a trilha dos filmes do Argento, né? Como Suspiria e Profundo Poço, né? It all seems so absurd, so fantastic. All I can do is get away from Mas o pai, o Simonetti antes, né? Ele foi muito famoso durante os anos 50 e 60 no Brasil, em discos como esse aqui, ó. Uma graça, né? E esse disco em si, embora esteja rabiscado ali embaixo, né? Eu acho que ele tem a cara dos europeus de espionagem que se passavam no Brasil, né? Nos anos 60 e aqueles filmes pseudo James Bond, né? Acho fabuloso, acho uma delícia, né? Ainda mais a referência ao 707, né? Ao Boeing. E vou seguindo também mais pela capa, né? Isso aqui, ó, um disco de vinil com ninguém menos que a El Que Maravilha. Na capa é um disco de vinil dos anos 70, né? Sucessos Maravilha, né? A música pop brasileira durante muito tempo, ela viveu com esses fonogramas em coletâneas sendo lançados, né? E a Cid, né? A gravadora Cid teve a brilhante ideia, né? De fazer um Sucesso Maravilha. Eu só vi esse disco com a El, que acho que só existe esse, né? E tem ela aqui com vários músicas como Ring My Bell, né? Não tem nada dela aqui, né? Ela só tá enfeitando capa e contracapa, o que eu já acho bem válido, né? E os hits são Ring My Bell, Não Chore Mais, do Bob Marley, né? Versão de Gilberto Gil, Pequenina. Pequenina do meu amor. Sim, eu nunca ouvi esse disco, tá? Então eu comprei, mas eu amo exatamente pela época na capa. E acaba com gosto de maçã do Vando, hein? E se encerra lá no B. Também dos anos 60, né, isso aqui, muito interessante, já tem até um vídeo aqui no canal só sobre isso, as histórias maravilhosas Bendix, né, que nada mais era que era um disco de vinil que vinha grátis para quem comprasse uma máquina de lavar Bendix. Bendix era uma marca, né, de máquinas de lavar e se você comprasse uma, né, você ganhava esse disco duplo, né, com historinhas, né, é uma série de TV apresentada pela Shirley Temple, né. Que é bem raro, não tem nem no Discovery, né? Mas aqui no YouTube, além do nosso vídeo explicando, né, sobre o programa, né, e sobre essas músicas, existem alguns canais que já disponibilizaram faixa a faixa, tá? Mas eu acho uma graça, né, que exista como se fosse uma trilha sonora, né, de um programa tão arcaico, né? Existe um tempo na TV brasileira, a partir da metade dos anos 70 para trás, né, que é super obscuro, né? Diferente de outros países que preservaram bem, né, sua memória, gente. Então, saber que existiu, né, essa série da Shirley Temple no Brasil, dublada, né, e que virou até um disco, né. Quem era criancinha nos anos 60, olha, quem era criancinha nos anos 60 tá com uma idade legal hoje, às vezes lembra, né, às vezes nos comentários de alguém lembrando, então, maravilhoso, essas histórias maravilhosas, Bendix. Ainda sobre a linha desenhos, mas anime, né, gente? A trilha sonora do anime Age em português. Gente, é praticamente uma das primeiras trilhas sonoras de anime lançadas no Brasil, não é? Bom, a Age, né, que eu descobri aqui no YouTube, que é Heidi. Né? Existem alguns episódios com a dublagem em português de Portugal, né? Eu sempre falei Age a minha vida inteira. Lá em casa havia os mangás encadernados, né, que era da minha irmã mais velha, dessa Age. Vou continuar falando Age, tá bom? Então eu acho fascinante encontrar esse disco, tá? Tem inclusive a música tema traduzida, né? E não apenas, né? Existe um episódio dividido em capítulos que preserva a dublagem em português que é perdida, tá? Não existe em lugar nenhum episódio sobrou até hoje, né? Nada dessa dublagem de Age, né? Além do que tá disponível nesse disco, tá? Que também é bem difícil.
difícil de encontrar, tá? Mas eu não gosto deles por ser difícil de encontrar, por ser raro, parará. Não, eu gosto muito da Age, eu gosto muito desses desenhos, né? E sempre fiquei fascinado quando era criança, porque eu via os mangás da minha irmã, que vieram de Portugal, né? Os mangás, e eu ficava imaginando, né, como seria a série, né? Eu só fui ver realmente já com a época da internet, e eu achava bem legal esse estilo anime, né? Não se lembra dela? Pois, a última vez que a viu, ela ainda era só um bebê. Tu! Hoje atrasaste muito. Agora, vamos a algo um pouco mais adulto, não é? O disco Galeria do Amor, do Agnaldo Timóteo, né? O Agnaldo Timóteo, um grande cantor, apesar de tudo, né? Polêmico, né? Ele lançou este disco chamado Galeria do Amor, que nada mais é o primeiro tema, né? A primeira música, a primeira faixa, né, desse disco, né? A Galeria do Amor. E como a gente sabe, e fica meio óbvio, até pelos versos, né? Que ele está se referindo à Galeria Alaska, que é o reduto tradicional gay do Rio de Janeiro, carioca. Gente que a gente se entende, onde pode se amar livremente. Então, por mais que ele tenha negado até os últimos momentos, né? Inclusive tem alguns memes curiosos quando ele foi tirado sem querer, né? Ao vivo no programa da Luciana Gimenez, né? Como todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, né? Como ela também é. Não sou, não. Ah, não? Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. Ele já tinha lançado essa Galeria do Amor em 1975. Era mais óbvio, né? Tipo, e a letra dele, né? Como as pessoas não percebiam do que ele estava falando, ou percebiam e fingiam que não sabiam do que estava falando. Não é? É isso, então eu achei muito curioso, muito engraçado quando eu encontrei finalmente a Galeria do Amor em vinil para incluir na nossa coleção. Bom, agora o que é carne de vaca? É carne de vaca, mas eu tinha que incluir aqui até por ter dado uma clareada no meu gosto, né? Que é essa aqui, a Treated on Bach, não é? Que é o Wendy Carlos, um grande disco do Wendy Carlos, do Walter Carlos, que depois se tornaria a Wendy Carlos nesse disco que ficou muito famoso, você encontra ele muito fácil, né? Ela transformou música clássica, Bach, eletrônico, lá no final dos anos 60, né? Tudo bem arcaico, e ao mesmo tempo tem aquele sabor assim, meio melancólico, meio assustador, não sei se é assustador, meio melancólico, só ouvindo. A capa é meio sem graça, né? Procure e escute e veja aí. Ela foi responsável por algumas trilhas, Tron, né? Aquele Tron dos anos 80, o Iluminado, né? E outros, e o Iluminado, Anos de Mecânica, né? Então já tem aqui um pouquinho desse sabor, né, do Kubrick, né, desse universo incrível, tá? Esse meu disco aqui, ele é exatamente de 69. Encontrei ele num lugar que a gente garimpava sempre e eu demorei para prestar atenção, exatamente porque a capa não é tão legal assim e não é tão atrativa, sei lá. E aí, continuando, e encerrando, na verdade, né, um dos primeiros discos de vinil que eu comprei ainda na pandemia, gente, olha, é muito legal. É um K-pop, é uma banda K-pop super tradicional, né? Que eles cantam versões dos Beatles na língua deles. Então também me abriu as portas, né, para a música asiática, né? Depois fui atrás de mais discos, de mais coisas, né? E me dá um certo orgulho de ter conseguido isso aqui, né? Inclusive naquela época, quando eu comprei o toca-disco, né? Eu ouvi e reouvi bastante. Que eu não sei o nome, olha isso. Mas, pra quem acha que K-pop é uma coisa recente, né? Talvez
como o produto de exportação seja algo recente, né? Mas já existe há um bom tempo, né? Bem, e é isso, são esses alguns dos discos mais estranhos e curiosos assim que nós temos na nossa coleção, olhando assim por cima, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Peço novamente para você não esquecer de deixar aquele like ali embaixo e se inscreva no canal para outros vídeos como esse. Se você gostar do nosso trabalho, quiser me incentivar mais ainda, né? Tem o nosso Pix, né? A minha chave Pix é o meu e-mail, miguelandrade100@gmail.com. Qualquer valor, olha, será de grande ajuda, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.